Quem aqui tem criança entre 8 e 10 anos de idade? Se esse é seu caso, vem comigo, porque hoje a gente vai ter mais um vídeo sobre a fase do Rubicão. Mais um vídeo, Ana, do que você tá falando? É que já tem dois vídeos aqui no canal sobre a fase do Rubicão e agora eu vou colocar mais alguns. A minha ideia é fazer uma série. Por quê? Porque essa é uma das grandes crises da nossa biografia e ainda muito pouco falada, muito pouco estudada. Então, se você tem filho entre 8 e 10 anos, muito provavelmente você vai ter percebido uma mudança de comportamento grande. Eles ficam muito mais sensíveis, às vezes choram muito mais. Às vezes tem momentos que parece que são uma criança tão grande, independente, querendo ficar no seu quarto sozinha, fazendo as suas coisinhas, e por outro lado, começam a sentir medo de dormir sozinhos, querem colinho, querem carinho, pedem para você ajudar a tomar banho, a secar coisas que às vezes eles já tinham autonomia para fazer. E você, mãe, pai, fica com aquela cara de, gente, o que está acontecendo com essa criança? Eu sou Ana Marques, eu sou mentora de mulheres, ajudo mulheres a fazerem o seu reencontro pós-maternidade e eu também sou orientadora parental, astróloga e pedagoga social pela antroposofia. Então, essa visão da antroposofia, ela nos traz uma visão da biografia humana como um grande desenvolvimento é, da nossa essência. Então a ideia é a gente, através dessas fases que a gente chama de setênios, é a gente ir entendendo como que essa minha essência vai se expressando no mundo. E a gente tem uma crise a cada setênio, ou seja, a cada 7 anos tem uma crise importante, porém, são duas as grandes maiores crises da nossa biografia. Uma aos 9 anos, que a gente chama também de Rubicão, ou Queda do Paraíso, e a outra aos 37, 40 anos, que a gente chama de crise da autenticidade, ou como você com certeza já ouviu falar, a crise da meia-idade. Hoje eu quero trazer para vocês um pouco mais detalhes sobre a crise do Rubicão. E quais são essas características que a criança passa aí, né? Bom, então a primeira coisa que a gente já falou é essa sensibilidade. Muito sensíveis, assim, sentimentos à flor da pele. Às vezes a criança chora copiosamente porque você fez lentilha ao invés de feijão na hora do jantar. Às vezes a criança vai vir com muita raiva, muito brava contra o que você está falando, né? Com uma sensação de injustiça, isso é injusto, não é possível, eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Às vezes elas vão passar por mudanças grandes de hábitos e gostos. Nossa, eu odeio carne. Mas, amor, ontem você estava comendo carne, estava adorando a carne que a mamãe fez. Odeio carne, não quero mais comer carne. Então, essa é uma fase que a criança vai vivenciar muitas polaridades. E ela vai ter certas regressões. Então, medo de dormir sozinha, pesadelo, medo de que a gente morra, medo de que ela morra, medo de se perder, ficam inseguras às vezes em fazer coisas que elas já faziam. E tudo isso nos assusta. Nos assusta e nos faz perguntar, gente, o que está acontecendo? Então, a primeira coisa que eu queria te tranquilizar é isso. O Rubicão é uma fase, é uma crise importante, aonde essa criança vai entrar um pouco mais em contato com a sua própria essência. É aonde a gente fala que é como se tivessem tirado dela o véu cor-de-rosa da infância. Então a criança vem na infância, né? Aquela coisa, a criança toda conectada com o mundo, com os outros, toda amorzinho, gostosinha. E de repente ela começa a enxergar o mundo como o mundo é. Então, sem tanta idealização, sem esse óculos cor-de-rosa. E isso assusta. E esse assustar provoca certos comportamentos na criança. Comportamentos aqui a gente está olhando como sintomas do quê? Essa retirada do véu da infância traz uma angústia para essa criança. Um medo, uma angústia. E a gente precisa, quanto mais a gente entender isso, mais fácil fica, nós, enquanto pais, professores, guias, mais fácil fica a gente lidar, ajudar a criança a passar por isso. E aqui é um ponto bem importante, tomar consciência a respeito de que isso é uma crise, de que é uma fase, de que passa e de que é natural, vai te tranquilizar e vai te possibilitar entrar em contato com essa criança para acompanhá-la nesse momento difícil. E aqui o objetivo é
tentar diminuir e reduzir as nossas expectativas de que a criança deveria fazer assim, assim ou assado, não deveria fazer isso, isso ou aquilo. Tentar reduzir essas expectativas para que a gente possa acompanhar essa criança e usar essa crise, esse momento difícil, para fortalecer a nossa conexão com a criança e para fortalecer a confiança dessa criança de que ela não está sozinha. Existe alguém com ela. Porque, além da angústia e da ansiedade que podem vir aqui, existe também um sentimento de solidão muito grande. Um sentimento de ninguém me entende, eu tô sozinho, né? Junto com essa retirada do véu da infância, esse entender o mundo como é, começar a perceber as polaridades, o bem e o mal, o perigo, né, que me dá medo. A criança vem com esse senso de injustiça, e aí, muitas vezes, dependendo da maneira como a gente lida com esses medos, com isso que a criança está trazendo, ela também vai se sentir não compreendida. Então, uma criança, por exemplo, que está nessa fase, que tem medo de pesadelo, você fala: "Ah, não, mas você já é grandinho. Como assim você quer dormir comigo? Como assim você não quer dormir sozinho no teu quarto? Mas você já é grande, isso é coisa de bebê." A criança vai se sentir não compreendida. E esse é o momento em que esse medo que ela apresenta não é um medo bobo, não é um medo do nada, né? Entre aspas, como a gente poderia achar se a gente não conhecesse essa fase. É um medo real, válido e que faz parte desse ganho de consciência que a criança está tendo. Porque ela ganha consciência, mas a maturidade não necessariamente acompanha tão rápido esse ganho de consciência. Então a gente precisa acompanhar essa criança para que ela ganhe também maturidade para aprender a lidar com essas polaridades que existem no mundo. É, então, uma coisa que é bem importante da gente falar aqui, que ajuda muito como uma ferramenta prática de dia a dia. Quando a criança está passando por essas fases e que vem esses embates, que vem às vezes até uma agressividade maior, uma sensibilidade maior da criança, tem uma ferramenta que eu uso com os meus filhos já desde que eles são pequenininhos, que é falar para eles: eu te amo, não importa o que você faça. Eu te amo e eu tô com você. Eu sinto muito que você tá se sentindo assim angustiada. Eu te amo, a gente vai passar por isso juntas. Lembrar a criança que ela é amada, mesmo nos dias em que ela não atende às nossas expectativas, mesmo nos dias em que ela passa pelo seu pior, né? Aquela coisa do você é amado no teu pior momento. Isso dá muita segurança para essa criança e ajuda ela a passar por essa fase melhor e mais rápido. A gente tem uma tendência contraintuitiva de achar que a gente proteger a criança demais, né, ou acompanhar a criança, ser extremamente empático. Ah, não, mas o mundo não é assim. Mas o mundo é duro. Ela precisa vivenciar essa dureza. É, essa lógica nossa, ela não funciona na realidade. O que funciona é um pouco contraintuitivo. Quanto mais a criança se sentir segura, amada, aceita do jeito que ela é, menos ela vai ter a necessidade de se provar, menos ela vai ter a necessidade de negar sua própria essência e mais segura ela vai se tornar. Não é o contrário. Quanto menos você dá segurança, amor, carinho, empatia, mais insegura essa criança vai se sentir. O que acontece é que às vezes ela não vai trazer essa insegurança para você. Ou ela vai guardar dentro dela, ou ela vai levar para os outros. E aí, bom, o tema da vez, que é agora o tal da série do Netflix de adolescência, sobre adolescência, né, e sobre tudo isso que acontece, quanto menos segura a criança se sente dentro de casa, mais ela vai procurar fora esse pertencimento, essa aceitação, essa validação. Problemas que acontecem na adolescência, na 90% das vezes não começam na adolescência. Começam numa perda de conexão e num sentimento de não aceitação, de não validação, de não pertencimento antes da adolescência. Nesse período de primeira infância, de segundo setênio, tá? Então isso é bem importante. Então, garantir, né, que a tua criança vai ser lembrada, que ela vai saber que ela é amada, independente do medo que ela tenha, independente, da carência que ela tenha no momento. E um outro ponto é a gente lembrar que isso são ferramentas que a gente usa em várias idades, tá? Mas eu acho que especificamente nessa fase, quando vem esse comportamento totalmente
diferente do que a gente está acostumado da nossa criança, vale a pena a gente lembrar. É, a gente valida o sentimento da criança. Qualquer sentimento que seja, a gente educa a atitude, o comportamento. Você pode sentir raiva, solidão, tristeza, angústia, alegria, animação, excitação. Você não pode bater no irmão por causa disso, jogar o prato no chão, me desrespeitar, tentar me bater. Então, isso é bem importante da gente ter separado, porque quando a gente mistura as coisas, o sentimento da criança com a ação, a gente acaba é, confundindo um pouco e levando como se o que a criança faz é quem ela é, e isso não é verdade. E é importante que a criança saiba disso. Ela não é o comportamento dela. E a gente não vai educar o sentimento, a gente vai aceitar e validar, ter empatia com o sentimento e educar a ação, o comportamento, o que ela faz com esse sentimento. Isso também faz parte de um desenvolvimento de uma saúde emocional, de uma inteligência emocional, que depois vai ajudar muito essa criança na fase de adolescência e na fase de adulto, né? Quantos adultos a gente vê que tem zero inteligência emocional e que quando alguém fala alguma coisa, né, sai tacando cadeira, sai partindo pra briga, pro grito, pro gelinho. Então aqui é bem importante a gente fazer isso, tá? E uma outra coisa que, para esse vídeo não ficar muito longo, mas a gente vai ter outros, que eu queria contar sobre essa angústia, né? Minha filha tá vivendo esse Rubicão, então eu tenho como muitas histórias fresquinhas para trazer para vocês. E por isso que eu queria aproveitar esse momento e fazer essa série. Mas a minha filha tem me trazido muito essa angústia aqui no peito. E ela fala assim: mamãe, às vezes fica pesado, parece que tem uma bola preta dentro do meu peito. É, às vezes ela fala que é difícil respirar. Isso, gente, é muito típico dessa fase. E pelo olhar da antroposofia, se você for ver, eu tenho um vídeo que chama Sexualidade no Primeiro e Segundo Setênio. A gente fala um pouquinho mais disso lá. Mas pelo olhar da antroposofia, essa essência espiritual nossa, ela vai chegando aos poucos, ela vai se integrando em nós, se apresentando aos poucos. No primeiro setênio, ela está aqui, na cabeça, né? Nos ajudando a desenvolver o nosso cérebro. Por isso que a gente nasce com 23% do cérebro maduro e a gente termina aos 7 anos, mais ou menos, com 80% do cérebro maduro. É um grande amadurecer desse órgão, né, tão importante pra gente no primeiro setênio. Por isso que a gente fala que o primeiro setênio, ou um dos motivos pelo qual a gente fala que o primeiro setênio é o chão por onde a gente pisa a vida inteira. No segundo setênio, essa essência espiritual chega aqui, no coração, pulmão, nesse lugar de troca. Então, a criança começa a ter a capacidade de trocar com o mundo, é, mas quando chega aqui, desperta essa angústia e muitas vezes esse sentimento de solidão na criança. E a gente pode observar, inclusive, que o batimento cardíaco da criança desacelera e fica próximo ao batimento cardíaco de um adulto, e a respiração da criança aprofunda. Uma criança pequena não consegue fazer isso. A criança pequena, você pede para ela respirar fundo, ela faz assim. Ela não consegue aprofundar a respiração. E então esse sentimento de peso, de angústia, é também por essa abertura que vai acontecendo aqui, nesse campo do sentir. E esse sentir desperta de verdade. Então tem sentimentos muito polarizados que a criança sente aqui. Amor, ódio, muita alegria, muito desânimo, tudo muito 880, né? E para pais e mães de crianças que estão saindo do primeiro setênio, que chegam aqui, às vezes a gente tem um uau, o que está acontecendo? Então é isso que está acontecendo. Ajuda a criança, a gente precisa ajudar a criança a navegar por esse rio caudaloso que é o Rubicão e que são todas essas emoções. Eu espero ter te trazido um pouquinho mais de luz a respeito dessa fase hoje. De forma alguma tenho a intenção de acabar com todo o assunto, que tudo que tem para ser dito em um vídeo, né?
Tem outros dois vídeos que eu vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem assistir, se quiserem aprofundar um pouquinho mais nesse tema. No meu Instagram tem uma live gravada que chama Fase dos 9 anos, onde também a gente abordou esse tema. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão, coloque aqui nos comentários que, primeiro, que eu leio e respondo todas, e segundo, que às vezes pode, inclusive, me ajudar a ter ideias para os próximos vídeos, de acordo com o que vocês vão trazendo. Tá bom? Aproveita, se inscreve no canal. Eu fiquei um mês quase sem conseguir postar conteúdo de forma é, semanal, como é, mas agora estou de volta e a partir de agora, de novo, toda quinta-feira a gente tem um novo vídeo para você.